Estação Turismo no Ar, vamos continuar com o nosso roteiro aqui no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, localizado aqui na Bola da Suframa, zona centro-sul da capital amazonense. Vamos começar um passeio pela maloca Aruaque, que representa 23 povos indígenas do Alto Rio Negro. E o visitante é recebido pelo seu Miguel, que pertence à etnia Dessana e que vai falar um pouquinho melhor pra gente sobre o lugar. Vamos lá conhecer. Tudo bom? Tudo bem, seja bem-vinda, tá bom? Olha só que lugar incrível que nós estamos agora, aqui dentro dessa maloca, absorvendo cultura de vários povos indígenas da Amazônia e ao lado de um exemplar de um deles, que é o seu Miguel. Tudo bom, seu Miguel? Tudo bem. Seu Miguel, fala um pouquinho sobre essa etapa do passeio. Aqui é uma maloca chamada réplica Maloca Indígena Aruaque, representando os povos do município São Gabriel da Cachoeira. Eu sou de lá, do interior do município. Sou índio Dessano, isso que a maioria me conhece. E aí, qual é a primeira coisa que o senhor explica para o visitante? Bem, a primeira coisa que eu explico para o visitante, eu dou boas-vindas, eu me apresento quem sou eu e depois começo a explicar as duas portas e depois eu explico os centrais e explico um pouquinho sobre tradições culturais indígenas, quem que morava, o que eles faziam. Dependendo das coisas visitantes, se são crianças pequenas, se são adolescentes, se são pesquisadores, tem três tipos de modo de explicações, como essa maloca aqui, porque aqui representa três tipos de construções de maloca. Aquela parte lá de cima chama-se jacaré, formato de jacaré, e para cá esse semi-redondo representa formato de jabuti. E se for redonda, tem um nome chamado arraia. Arraia vive no leito do rio. São esses nomes. Com esse formato que a gente construía suas malocas no mato, onde nos pés das montanhas, no centro das florestas, nas cabeceiras dos rios pequenos que ele construía, e nunca moravam antigamente na beira dos rios grandes, sempre ficavam lá dentro do mato. E sempre pescavam na beira do Rio Grande e voltavam para a maloca. Fantástico. E toda essa decoração, né, que vocês que representam a cultura. Tem as pinturas que me chamaram bastante atenção. Geralmente os índios, tanto homens quanto as crianças, meninos e meninas, tanto as mulheres, sempre viviam pintados com as cores naturais da selva. Parece que são 3 ou 4 cores. Mais usadas são vermelhas e pretas. Depois vinha amarela com amarela e com laranjados. Essas cores que os índios utilizavam nas pinturas corporais e também nos artesanatos que eles usavam para pintura. Ah, interessante. Eu sei que a vermelha é urucum, não é? Claro, vermelhas são urucuns e outras coisas. Urucum são frutas, urucum são as folhas no qual o índio extraía essas coisas. Urucum, essas frutinhas, os índios usavam para pintura, para artesanatos. E também pintar para as corporais também. As cores preta e vermelha representam o que os índios faziam, o que os índios benzedores, curandeiros, recebiam a mensagem através dessas pinturas aí. São sinais, símbolos que os índios recebiam do anúncio vinda de umas pessoas enviadas para essa pessoa para poder visitar ou para trazer notícias e tudo mais. Esses são esses sinais que os índios, chamados benzedores, curandeiros e pajé, recebiam espiritualmente, invisivelmente que recebiam. Nós temos vários objetos chamados cestarias. Nós temos urutus, nós temos peneiras, nós temos balaios e também nós temos tipitis. Todas as coisas são utensílios domésticos da profissão dos índios Dessano, da minha etnia. Como é que é o tipiti? O tipiti é uma matéria espremedor. Para espremer, primeiro a mulher rala mandioca, aquela massa é colocada ali dentro para poder espremer. Espremendo, ela tira o líquido. Esse líquido sai carregado de goma, aqueles gomas brancas, chamado tapioca.
Essas coisas gostosas da Amazônia. Comida indígena, sabe? Comida de primeiro lugar que os índios utilizam. Faltando farinha, biju ou pimenta, para o índio, ele passa fome. Mas tendo esse negócio, aquele já é alimento, sabe? E o peixe também, né? O peixe, claro, o peixe, a carne, são suplementos básicos. Sem peixe, sem carne, tendo sal, farinha, biju, o índio já vive, não passa fome. E depois da refeição, né, que o índio fica farto, ele vai descansar na rede. Na rede. Claro que... E a rede feita de fibra de tucum ou de fibra de buriti. São dois tipos de matéria que a gente utiliza. O senhor sabe fazer rede? Se tivesse matéria eu faria na hora, mas só que como eu não tenho, fica difícil. Eu faço mas assim. Mas gente, é porque o seu Miguel, nada a ver, ele é prendado. Eu ia falar, não. Ele é muito habilidoso, ele faz artesanato, faz instrumentos musicais, né? É isso, eu faço várias coisas. Um pouco de coisa eu faço, sabe? O que eu aprendi com meu avô. Além de ensinar como confeccionar, e também ensinava a idioma de Sana. Então eu vou pedir para o seu Miguel dar uma mensagem para o pessoal aí de casa, fazendo um convite para os turistas e principalmente para as pessoas daqui, os locais, para as pessoas de Manaus, para virem conhecer o Centro Cultural Povos da Amazônia. Eu queria que o senhor fizesse esse convite na língua Dessana, da etnia Dessana. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Minha pé maçã, minha mana buena, professora Nanina, o montão de cana, ari que minha mena verene buia, minha vere buia que ele minha pena ari que minha coragem, ari que minha ouve de verene. O que é onha? Obrigado. Olha, obrigado. Onha. E o bem-vindo, como é? Onha no arique. Onha no arique. Onharu Arique. Isso. Onharu Arique. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a Maloca Aruaque, aqui no Centro Cultural Povos da Amazônia. Obrigado. Onha, anhu. Dando continuidade à nossa visita ao Centro Cultural dos Povos da Amazônia, aqui temos a Casa do Caboclo, também chamado de Cultura do Ribeirinho, onde o rio passa por baixo. Dentro temos pratos, geralmente feitos de metal, já que se alguma coisa quebrasse, a viagem até Manaus e comprar novos pratos seria bastante longa. Pesca, onde é usada a rede, uma arma, que é usada para a caça, e outras coisas como perfume, esmalte e coisas similares. Aqui estamos no Chapono da tribo Yanomami, onde acontecem rituais típicos da cultura deles, como por exemplo o Riahu, onde se crema o corpo dos índios mortos, mistura as cinzas com creme de banana e o final consumo é simbolizado pelas forças espirituais positivas da pessoa que acabou de falecer. O tamanho original é de tamanho aproximadamente do Maracanã. É aberto assim no centro, tanto para facilitar a ventilação do ar circulante mesmo, quanto para escapar dos fogos ritualísticos, como por exemplo usados no Riahu mesmo. Em torno temos as estruturas de base, que são as estacas de madeira, que sustentam a casa, e no lugar em torno e também no teto as peças tarumã, que são os fios que compõem o teto para não molhar por dentro. Bem, essa é a base de onde se fazem os cestos típicos da cultura, para se guardar peixe, mandioca, ela é feita de palha, prensadas umas sobre as outras de forma bem justa, para que nada saia em um líquido ou coisa assim. E aqui é onde se guardam os peixes pescados de vários rios, de forma artesanal mesmo. Essa é a casa de farinha, onde ela é produzida desde o tubérculo da mandioca até o produto final. O primeiro passo é colocar a mandioca sobre uma certa quantidade de água,
onde ela entra do meio mais concentrado para o menos concentrado, vai dentro da mandioca, até o triturador, que pode ser tanto o triturador automático, com essa roda dentada, ou o triturador manual, feito com uma prancheta de madeira e pedrinha de rio nos poros. Daqui você vai ter a massa da farinha de mandioca, que é colocado no tipiti, onde é colocada a massa dentro, espremida, que é separada o sólido do tipiti, dentro do tipiti do líquido. O líquido, depois de cozido por alguns dias, pode ser usado no tacacá, no peixe, semelhante. Ele é prensado com um prensador, onde temos uma réplica, onde teria um negócio de madeira aqui, para colocar o nó por cima e finalmente rodar até a prensa. Depois, finalmente, o sólido é torrado nesse paneiro e distribuído com o remo. Quando se muda a cor de branco para amarelo, é sinal de que o consumo pode ser feito. A borracha foi muito importante para a história do Amazonas, tendo sido responsável por construções como, por exemplo, o Teatro Amazonas. No século XIX para o XX, o Brasil estava dominando o cenário econômico e cultural, porque era o único produtor de borracha naquela época, e assim podia ditar o preço das tabelas, vendendo poucas borrachas a um preço razoável. Dessa forma, uma grande quantidade de dinheiro veio em um pouco espaço de tempo, podendo assim transformar a Manaus em uma das capitais econômicas do país. Esse é o tapiri de defumação, onde o látex é transformado em borracha. Então o primeiro passo é fazer a incisão na madeira e deixar escorrer o látex até encher o copo. O copo ia lentamente enchendo o galão. Quando o galão estava cheio, colocava-se por cima de carretel o líquido, que ia escorrendo sobre o gás de fogo. A fumaça ia transformando o líquido branco no sólido preto, que é a borracha. E mais tarde, tirava a borracha inteira do carretel, que ficava parecendo a borracha aqui exposta. Parque do Mindu possui cerca de 12 trilhas e eu estou aqui ao lado do seu gestor, José, que vai nos acompanhar em uma delas, que é a Trilha da... A Trilha da Vida. E a Trilha da Vida possui um diferencial, né, José? Isso, a Trilha da Vida possui esse diferencial que ela permite a acessibilidade aos cadeirantes, às portadores de alguma deficiência, aos gestantes, aos obesos. Ninguém fica excluído de dar uma bela de uma caminhada dentro do Parque do Mindu, contemplando a fauna e flora. Então nós vamos bater esse papo sobre o Parque do Mindu fazendo a trilha. Vamos lá! Começar um pouquinho falando sobre o Parque do Mindu. Bem, o Parque do Mindu é essa pérola bem no meio da zona centro-sul de Manaus, que apresenta para todos nós um pouco da sua fauna e da sua flora. A exuberância um pouquinho da Amazônia num espaço de 40 hectares, né? E está aqui de portas abertas esperando esse público, a nossa população vir até ele. E não são só as trilhas, né, José? Existem muitas outras atrações, tem parquinho, tem o café da manhã. Bem, o parque ele é dotado de uma infraestrutura de um café da manhã que funciona todos os sábados, domingos e feriados a partir de 7 horas da manhã. E além disso, nós também temos um anfiteatro que costuma abrigar os eventos que a sociedade costuma agendar para sua utilização no parque. E esses eventos todos são gratuitos. Olha que legal. A gente está num sábado, que é um dia de grande movimentação aqui no parque, né? Eu já observei muita criança, tem escoteiro,
tem grupo de yoga. Fala um pouquinho pra gente sobre essas nós atividades. temos aqui para os praticantes da yoga uma área que é reservada para essa prática. E assim, começa às 8 horas e encerra às 9. Também o parque ele trabalha socialmente com a comunidade de uma forma geral. Temos o grupo de escoteiro do Parque do Mindu, o grupo Agape. Esse grupo ele se reúne todos os sábados sem falta. É uma regra deles estarem aqui no parque e desenvolvem vários trabalhos. É um trabalho de formação de caráter, de personalidade desses jovens, desses futuros adultos, né? E tudo isso envolvido nesse meio ambiente. O anfiteatro ele está aqui à disposição, onde as escolas, onde as instituições públicas e privadas fazem a utilização muito comumente para que essas práticas de uso público seja comum nos nossos espaços, né, municipais. E agora vamos falar um pouquinho sobre as trilhas. Nós estamos fazendo uma delas, né, como já falamos, que é a trilha da vida, mas existem muitas outras, né? Fala um pouquinho. Nós temos 12 trilhas no parque. As trilhas são abertas para os caminhantes. Há uma grande variedade de usuários dessa trilha. Uns usam as trilhas para fazer os seus exercícios, outros para meditações, outros para contemplações, outros para estudo. Mas, enfim, quase 5 quilômetros de trilhas que servem à comunidade hoje de uma forma muito tranquila, segura e saudável. Todos os dias da semana, com exceção da segunda-feira, que é o dia da nossa manutenção. E também assim, o nosso horário, nós temos um horário especial. Os caminhantes podem vir a partir de 6 horas, 5h30 da manhã, que já podem adentrar, fazer o seu culto e a sua caminhada, que já podem adentrar nas áreas de calçamentos do parque. Ainda não é liberado as trilhas são liberadas a partir de 7 horas. E tem uma outra coisa muito interessante que eu observei quando cheguei aqui, que há animais silvestres, obviamente, mas eu vi várias placas, anúncios sobre o sauim de coleira. O sauim de coleira é um habitat, aqui é um habitat natural desse indivíduo, né, dessa espécime de primata. E assim, se torna um santuário, um pequeno santuário para o primata que está em ameaça de extinção. O MMA agora notificou que o sauim, devido à sua perseguição, está ameaçado de extinção. Então, assim, aqui você consegue ainda vê-lo, você consegue encontrá-lo, tem os horários mais apropriados pela manhã e pelo entardecer. Então, na flora presente, onde estão os alimentos, você consegue naturalmente encontrá-lo. Só tem que ter um pouquinho de paciência e um pouquinho de perspicácia, mas ele está aqui presente no parque. E que outros animais assim que eu posso encontrar? No igarapé, que dá origem ao nome do parque, é o igarapé do Mindu, apesar do estado em que ele se encontra de poluição, mas a gente ainda vê os jacarés com muita frequência, uma quantidade bem grande de jacarés, né? E de diversos tamanhos, né? E a avifauna, outras aves que migram de fragmentos em fragmentos florestais urbanos dentro da cidade, vêm se refugiar no entardecer aqui no Parque do Mindu. É um pedacinho da floresta no meio da cidade. Isso, a gente pode dizer que é um pedacinho da nossa Amazônia, né, ainda conservada, preservada e que nos mostra bastante da sua fauna e da sua flora. E à disposição gratuitamente para a comunidade. Todos os dias da semana. Tá? E eu vi também uma família fazendo piquenique. Isso é um ponto que está nos deixando muito satisfeitos. As famílias amazonenses estão descobrindo o parque com essa finalidade de se reunirem e fazerem as suas comemorações. São comemorações de aniversário, são comemorações de formações de grupos. Legal. E assim, o parque tem abrangido isso nos seus gramados, nas suas áreas sombreadas, nos seus espaços comuns a esses visitantes. Isso é muito interessante porque realmente não é uma prática muito comum entre os amazonenses, que é de fazer piquenique, e eu sempre quis fazer isso. Olha que legal. A oportunidade está aberta agora, está aberta, né? Aqui no Parque do Mindu. Isso. Na trilha você encontra algumas coisas interessantes, né?
que se você tiver com uma pessoa que entende um pouco do assunto, pode explicar para você. Esse é o escada de jabuti, é um cipó, é uma ilhana lenhosa que a gente encontra com muita facilidade aqui. Ele é muito utilizado da parte de ornamentação, decoração, e também já foi um indivíduo muito perseguido da flora. Mas a gente ainda pode encontrar preservado no seu estado natural e com facilidade aqui dentro do parque. E que é muito bonito e interessante, né, de se admirar. Não é com frequência que você encontra em outros locais, em outras regiões. Ele é uma espécime característica aqui da floresta amazônica, né? É uma das exuberâncias da nossa flora. Estamos chegando nesse momento aqui num outro ambiente do Parque do Mindu. É a Praça da Paz. É uma praça que foi fundamentada bem no período em que estava sendo constituído o parque, no início da década de 90, né? E hoje ela é muito utilizada por todos os grupos que vêm ao parque. Sim, inclusive nós temos agora aqui um grupo de escoteiros, olha que lindos. Uma pipoca puta tudo na panela, outra pipoca vem correndo responder, aí começa a Vou dar a deixa para o José fazer um convite para você aí de casa para vir conhecer o Parque do Mindu. Sai um pouco de casa, vem respirar um ar fresco, fazer um Cooper, fazer um piquenique com a família, né, José? Isso, o parque ele está aberto todos os dias, com a exceção da segunda-feira. Então, sábado, domingos e feriados, levante da cadeira, venha praticar um esporte, venha fazer um piquenique, como ela acabou de falar, e se reúna com seus grupos aqui. O parque é um parque social voltado para essa sociedade maravilhosa, que é a nossa sociedade manauara, que muitos poucos conhecem o parque. Então, venha ao Parque do Mindu.